Ok, boa tarde. Então, nós vamos iniciar mais uma reunião do nosso grupo de pesquisa. Hoje agradeço a participação da professora Sheila Murta, da Universidade de Brasília, expert no método relacionado ao mapeamento de intervenções, que a gente vai estar aqui discutindo juntas. E agradeço mais uma vez, Sheila, sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu que agradeço, professora Laís, professora Gisele, pela oportunidade de troca. Boa tarde a todas, boa tarde, Vitória. Então, nós vamos discutir inicialmente uma visão geral sobre esse método do mapeamento de intervenções. É um método muito interessante, muito minucioso, utilizado para a criação de intervenções e também pode guiar o processo de avaliação e de difusão de intervenções, uma vez que elas tenham evidências de eficácia ou de efetividade. Ah, peraí, vou afastar. Ah, pronto, deu certo aqui. Inicialmente, pode valer a pena nós refletirmos sobre por que é importante usar abordagens sistemáticas de planejamento de intervenções no campo da saúde. É muito comum que nós tenhamos intervenções que foram desenvolvidas somente com base na literatura, e isso pode revelar ao longo do processo alguns problemas, como a incompatibilidade da intervenção com determinados elementos do contexto ou as necessidades da população local. Mesmo que nós estejamos nos baseando em revisões sistemáticas de literatura com dados do mundo todo, ainda assim podem faltar elementos que são específicos do contexto local, do contexto em que estamos trabalhando. Então, além da literatura, existem outras fontes que nós devemos usar. Nós podemos também criar intervenções, justamente pela falta de base, que não produzam efeito algum, ou que produzam efeitos negativos, ou que são inviáveis por serem muito longas, ou complexas, ou entediantes, ou ainda intervenções que deixem de se enraizar no contexto para o qual elas foram desenhadas e deixem de se manter também. Então, todos esses problemas chamam a atenção para a necessidade de usarmos modelos de desenvolvimento de intervenções que sejam sistemáticos. E este é um dos modelos, o modelo de mapeamento de intervenções. É um modelo criado, por pesquisadores da área da saúde da Universidade de Maastricht, na Holanda, em colaboração com grupos dos Estados Unidos também. Mais adiante eu vou mostrar a referência, que é a referência de criação dessa abordagem. Então, os objetivos dessa nossa conversa, bastante ambiciosos, seriam desenvolver conhecimentos, eu diria que introdutórios, mas dependendo do quanto a gente queira avançar, né, a gente pode ir além de uma visão geral acerca dessa abordagem e das suas várias etapas de planejamento. Então, a grosso modo, nós temos aqui a etapa do estudo preparatório, né, que compreende aqui subetapas, depois o desenho da intervenção, depois a sua produção, a sua implementação e a avaliação. E muitas vezes nos estudos de mestrado nós ficamos nessas fases mais iniciais, né, ou estudos de PIBIC, e nos estudos de doutorado ou projetos de pesquisa que têm um número de anos maior do que o previsto para um PIBIC ou mestrado, nós podemos também considerar esse ciclo mais avançado, que inclui a implementação e a avaliação também, sendo que existem diferentes formas de avaliação. Então, aqui nós temos uma definição do mapeamento de intervenções. Consiste no protocolo para planejamento de programas para promoção da saúde, prevenção e cuidado em saúde, baseado em teoria e em evidências. Então, temos aqui tanto teoria quanto evidências sustentando esse processo de criação. E pode ser usado, então, para planejar intervenções, para criá-las, para implementá-las e avaliá-las. Também pode ser usada para adaptar uma intervenção já existente para outros públicos e contextos. Então, esse é um ponto interessante da gente lembrar, né? Não apenas para criar uma nova intervenção, mas também pode ser usado para adaptar uma intervenção já existente.
Esses pressupostos, eles são fundamentais na nossa compreensão aqui da abordagem de mapeamento de intervenções. Primeiro, a perspectiva socioecológica, nós vamos ver um pouquinho sobre cada um desses pressupostos, depois a participação de diferentes atores e, por fim, a base em teoria e evidência empírica. A perspectiva socioecológica aqui quer dizer que é preciso olhar para a saúde ou para o problema que nós estamos querendo investigar e desenvolver uma intervenção para resolver esse problema, amenizar esse problema ou para promover um determinado fenômeno associado à saúde, por exemplo. Então, é necessário olhar para esse problema ou para a saúde como um fenômeno que é multideterminado, que se manifesta por camadas, digamos assim, né? Ele recebe múltiplos níveis de influência. E isso não é nada novo no campo da saúde, né? Se nós considerarmos o modelo dos determinantes sociais da saúde, esse raciocínio já é muito conhecido, já é muito presente, né, no entendimento nosso da saúde. Então, nessa perspectiva socioecológica, nós consideraríamos influências individuais, interpessoais, organizacionais, comunitárias e sociais sobre esse problema que é o foco aqui de uma intervenção X, né? Por exemplo, eu tive uma doutoranda que trabalhou com o tema prevenção do suicídio em universitários. Então, esse seria o problema, né? Suicídio em universitários, ele poderia ser considerado a partir desses vários níveis de influência e também esses mesmos níveis de influência explicando possíveis soluções para esse problema. Então, esse é um primeiro ponto relevante. Um segundo ponto que eu acho também fundamental e que distingue essa abordagem de outras é a inclusão de pessoas que integram o público-alvo em um comitê que nos ajude a planejar a intervenção. Então, esse comitê, ele pode ter, por exemplo, no caso do trabalho da minha doutoranda, o nome dela é Arely Cecim, ela não é mais doutoranda, ela já concluiu o trabalho dela. Então, no caso dela, ela incluiu no comitê, por exemplo, profissionais que eram da diretoria de saúde da universidade onde ela trabalhava e ainda trabalha. Incluiu também coordenadora de graduação, de curso de graduação, incluiu estudantes. Então, todos os atores envolvidos aí no contexto, ou pelo menos alguns dos mais relevantes, compuseram um comitê que a ajudou a planejar a intervenção dela. Então, esse comitê, ele nos ajuda a ver de modo mais aprofundado as necessidades do contexto, nos ajuda a identificar possíveis obstáculos para a implementação da intervenção ou possíveis janelas, portas para essa implementação. Nos ajuda também a criar parceiros que podem depois defender essa intervenção, no sentido de vestir a camisa, né, de serem eh, ah, lideranças importantes no processo, e isso tudo é bem-vindo, né, por meio dessa abordagem participativa. Então, no caso das intervenções outras, né, que nós estamos considerando fazer, um primeiro ponto seria pensar quais são os atores interessados no programa que se almeja criar, né, quem são esses possíveis parceiros que poderiam compor esse nosso comitê trabalhando junto conosco no planejamento da pesquisa. Eles não serão informantes, eles não serão participantes no sentido usual da expressão, mas serão co-pesquisadores. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho que qualifica muito essa abordagem. A base em teoria não é nenhuma novidade, né? A base em evidência empírica também não é novidade. Aqui o que pode haver de qualificação maior é que essa evidência empírica ela não vem somente da literatura, né, mas ela também deve vir do contexto local. Então, nós devemos combinar aqui teorias para compreender o problema e a solução do problema, assim como evidências que podem resultar de uma coleta de dados qualitativa, por exemplo, entrevistas com informantes-chave ou grupos focais, ou métodos quantitativos também. No caso do trabalho dessa minha aluna, ela entrevistou estudantes que haviam procurado serviços de saúde com queixas de saúde mental na universidade onde ela trabalhava.
Ela também entrevistou coordenadores de graduação, ela fez um grupo focal com os profissionais da diretoria de saúde da comunidade universitária e ela fez um questionário com questões fechadas e abertas com os profissionais de saúde da rede pública e privada de saúde que haviam atendido estudantes da universidade dela que estavam em crise de saúde mental. Então, ela combinou diferentes estratégias qualitativas e quantitativas de escuta à realidade onde o trabalho dela foi feito. É, e em relação às teorias, da mesma maneira, poderíamos considerar que, por vezes, não apenas uma teoria, mas mais de uma teoria pode ser bem-vinda ou bem-vindas para compreender tanto o problema quanto a sua solução. No caso do suicídio, podemos considerar o suicídio como problema e a solução, na verdade, vai depender aqui de todo esse caminho a ser feito, né, para se identificar quais são os processos que podem proteger a saúde mental das pessoas e amenizar, os fatores de risco identificados. Então, por exemplo, o pertencimento à universidade pode ser uma solução, ou ainda o letramento em saúde mental por parte dos professores pode ser parte da solução, ou ainda o apoio entre pares, a mentoria entre pares, entre estudantes pode ser parte da solução. Ou ainda a redução nas iniquidades raciais, de renda, de orientação sexual podem ser parte da solução. Nesse caso, é, caminhando aí para políticas, né, que incidam sobre essas desigualdades fora também da universidade. Então, a solução, na verdade, a gente vai descobrir qual é a partir dos próximos passos aqui desse método. Os passos qualificam muito essa abordagem e a distinguem de outras, né? Então, o primeiro seria responder a pergunta como é o problema e quais são os seus determinantes. Então, como é o problema e quais são as condições que favorecem o surgimento e o agravamento desse problema. Nós podemos chamar de determinantes, podemos chamar de fatores de risco, também fatores de proteção, que seria o inverso, né? Que seriam as condições que incidem sobre os fatores de risco, reduzindo a probabilidade que o problema ocorra. Então, o primeiro passo seria compreender o problema e as vias que o geram. O passo dois, os mecanismos necessários para a mudança. E aqui nós temos talvez a parte mais complexa desse método, porque traz aqui uma visão teórica muito refinada, de fenômenos que sustentam a mudança de comportamento tanto no nível individual quanto no nível comunitário, conforme as escolhas que a gente quiser fazer, né, nessa intervenção X que estamos planejando. O passo 3 seria, então, responder a pergunta em que consiste o programa, né, e aí ter um planejamento muito minucioso dos seus conteúdos, de elementos, necessários para gerar os efeitos previstos, e tem um detalhamento muito típico dessa abordagem de termos técnicos aqui no passo 3. No passo 4 é a produção do programa, o que pode incluir, por exemplo, o desenvolvimento de materiais psicoeducativos, por exemplo, de vídeos, de metodologias participativas para trabalhos em grupo, depende aqui das nossas decisões nos passos anteriores, né? E essa é a parte mais criativa, me parece, ou talvez a que eu goste particularmente. Ela pode incluir é, uma diversidade enorme aqui de ferramentas, de materiais, a depender do público-alvo, a depender dos canais de acesso a esse público, se vamos fazer isso presencialmente, se vamos fazer por meio remoto, e também quem vai implementar a intervenção, né? Se são professores, se são os pares, se são profissionais da saúde, se são irmãos, enfim, né? Depende da familiares. Depende das decisões anteriores, né? Desde o passo um, quando a gente começa a entender quem é que está ali envolvido em torno do problema. O passo 5 é a implementação e o passo 6 é a avaliação, né? E todos eles devem ser planejados. Eu penso que também nos ajuda a compreender bem esse modelo a identificação do que cada passo deve gerar. Então, no passo um,
quando nós fazemos lá a avaliação de necessidades, né, aquele estudo preparatório por meio de métodos qualitativos e quantitativos, preferencialmente junto com o nosso comitê, né, com múltiplos atores que vai coproduzir conosco a pesquisa, nesse primeiro passo, o resultado esperado é o modelo lógico do problema, que vai nos mostrar, então, que vai sintetizar todas as vias que geram o problema, né? Então, por exemplo, todos os determinantes que são individuais ou interpessoais ou comunitários, sociais, culturais mais amplos. No passo 2, nós vamos aqui então compreender quais são as rotas que levam à solução do problema. Então, é diferente compreender o suicídio no passo um da compreensão das soluções para o suicídio no passo 2. Por exemplo, quando eu mencionei, né, o apoio entre pares, a solidariedade, ou o letramento em saúde mental por parte de docentes, ou ainda uma cultura que preveja lazer, que preveja meios de integração da comunidade universitária, ou ainda que preveja a oferta de ajuda e a busca de ajuda com serviços que são conhecidos, divulgados. Então, o modelo lógico da mudança, ele vai detalhar os caminhos que levam as mudanças pretendidas, né, que podem ser mudanças em conhecimento, em atitudes, em autoeficácia, mudanças organizacionais também, mudanças em planos de ação, mudanças em habilidades, uma série de possibilidades, né? E esses construtos todos, eles carregam muita teoria. Então, seria necessário mais tempo para a gente poder aprofundar nisso. O passo 3, o produto esperado é o desenho do programa, né? Então, o detalhamento, por exemplo, dos conteúdos, né? Dos processos que serão promovidos por meio desses conteúdos e estratégias que serão utilizadas. Então, aqui tem também uma visão teórica muito minuciosa que permite conectar os conteúdos previstos aos objetivos de mudança, né, que é um termo técnico também dessa abordagem, que está ali inserido no passo 2, né, no modelo lógico da mudança. É, e no passo 4 nós temos como produto o programa em si, com os seus materiais, por exemplo, com as suas técnicas desenvolvidas e recursos para divulgação do programa, para avaliação também. No passo 5 é o plano de. Desculpa, eu mencionei a avaliação, mas seria no passo 6. É que no passo 4, quando nós pensamos no programa, isso vai, é claro, juntamente com as decisões anteriores, dar fundamentos para o plano da avaliação do programa. Então, são passos interconectados aqui. Mas, como produto do passo 4, nós temos o programa propriamente dito. Como produto do passo 5, o plano de implementação, e aí nós podemos aqui considerar que, se desde o início temos um comitê que tem diferentes atores que conhecem bem o contexto, estão inseridos no contexto, isso vai facilitar muito para que tenhamos um plano de implementação que vai considerar quais são as vias que mais facilitam para que esse programa ou intervenção seja divulgado no contexto, na comunidade, na organização, na internet, seja onde for, para que ele seja bem recebido, né, para que ele seja adotado, para que ele seja executado e para que ele se mantenha, se for o caso, né, para que ele possa ser replicado, repetido, continuado, expandido. E o passo 6 deve gerar como produto o plano de avaliação do programa. Então, aqui nós temos os produtos dos 6 passos. As vantagens e desvantagens dessa intervenção devem ser consideradas dessa forma de desenhar uma intervenção, devem ser consideradas na tomada de decisão para uso do mapeamento de intervenções. Em termos de vantagem, nós temos aqui a sistematicidade, né? Então, é uma forma de criação de intervenções que prevê uma junção de dados que vem da realidade, que vem da experiência do comitê é, de colaboradores que estarão, ou de co-pesquisadores que estarão junto com o pesquisador, que vem também da literatura, e tem um conjunto de procedimentos que devem ser feitos ao longo do tempo, tem um refinamento teórico que leva à construção do modelo lógico, do modelo
da mudança também, a definição de objetivos de mudança, a definição de procedimentos e técnicas que também devem considerar determinados conteúdos teóricos. Então, tem uma carga grande aqui de sistematicidade. A abordagem participativa é um outro grande benefício, que não é exclusiva dessa abordagem, tem outras abordagens de criação de intervenções que também prevêem o envolvimento do público-alvo, da comunidade no processo de criação da intervenção, e a base em dados, né? é, Como eu mencionei, sejam eles qualitativos ou quantitativos. Então, esse entendimento da realidade, né, essa sondagem da realidade, de preferência de uma maneira relevante, né, ouvindo atores que conhecem essa realidade, mais de um grupo, então, sondando essa realidade a partir de múltiplas dimensões dela, tudo isso permite ou potencializa que a intervenção criada seja mais efetiva, em termos éticos, que ela seja mais segura, né, que ela tenha menos chance de ser iatrogênica, de gerar efeitos colaterais negativos e também de fazer mau uso do tempo e dos recursos, né, de não nem atrapalhar e nem ajudar. Então, aumenta o nível de segurança ética da intervenção, assim como a chance de que ela seja atrativa, de que ela seja viável e, portanto, tenha um potencial maior para ser adotada no contexto, né, para ser recebida, para ser escolhida, né, para as pessoas toparem conduzir essa intervenção e também para sua continuidade. Então, são grandes vantagens. Por outro lado, ela é muito complexa e nós estamos aqui apenas na introdução, né? Quando nós formos aprofundar, se for o caso hoje ou num outro momento, de aprofundar nos passos, por exemplo, de geração do modelo lógico da mudança ou desenho da intervenção, estabelecimento de objetivos de mudança, objetivos de desempenho, tudo isso requer aqui um bom estudo dos elementos teóricos que compõem essa intervenção. Então, ela tende a ser muito complexa e dispendiosa em termos de tempo, requerendo pessoas, tempo, dinheiro e conhecimento. E existem outras abordagens que são mais econômicas, né? Que não são tão minuciosas em termos teóricos, por exemplo, e que também são participativas. Então, é o caso de pensar, né, o que temos de recurso, né? E se é possível, né? Se a gente tem as condições de fato, fazer uso dessa abordagem. Então, as outras abordagens que eu conheço, só para dar um pequeno panorama, por exemplo, tem a abordagem REAIM, R significa reach ou alcance, E efficacy ou eficácia, A de adoption e de adoption ou adoção, implementation ou implementação, maintenance ou manutenção. Essa abordagem, ela nasceu na saúde pública e tem muitos artigos em português sobre ela, depois vocês vão me contar se vocês já conhecem. E eu acho muito interessante também, porque ela pode ser usada para planejar todos esses eixos, né? Como uma intervenção poderia alcançar o público para o qual ela se destina, o que que ela deveria conter para ela ser eficaz, como ela deveria ser para ela ser mais leve, mais facilmente adotada, que cuidados deveriam ser adotados na implementação e o que fazer para que ela tenha mais chance de se sustentar no ambiente onde ela será implementada. É um modelo de avaliação de intervenções, mas que pode ser aplicado ao planejamento também. E no nosso grupo de pesquisa nós já utilizamos, pelo menos em dois trabalhos de doutorado, porque eu me lembro agora em dois trabalhos de doutorado, é, e funcionou bem. A coprodução de intervenções é uma outra abordagem que é participativa, que essencialmente compõe um grupo com pessoas do público-alvo e junto com os pesquisadores, todos trabalham juntos planejando a intervenção, normalmente também com base em dados, e então o elemento central aqui da coprodução de intervenções é a produção entre pesquisadores e comunidade, né? Eu tenho tido também experiência com a coprodução de intervenções por meio do projeto Engajadamente, depois eu passo aqui para vocês o site, e agora numa nova etapa, no projeto Protagonistas, também vou deixar o site. Então, a parte central desse modelo é
o elemento participativo, né? Envolvimento aqui, engajamento do público-alvo, por exemplo, um pequeno comitê de jovens ou um pequeno comitê de pessoas indígenas, ou enfim, né? Depender do nosso contexto. Agora eu tenho uma outra doutoranda que está trabalhando com a criação de uma intervenção para a promoção da saúde mental de estudantes universitários indígenas. Nós estamos usando aqui o modelo de coprodução de intervenções. A roda de mudança comportamental e o modelo EPS de exploração, preparação, implementação e sustentação, eu ainda não tive a chance de fazer uso dessas abordagens, apenas de estudá-las e discuti-las em disciplinas de pós-graduação, mas elas são abordagens que também se aplicam para a criação de intervenções. É, então, em síntese, os pontos mais importantes em abordagens sistemáticas de planejamento de intervenções para a promoção da saúde, prevenção e cuidado, a exemplo da abordagem de mapeamento de intervenções, são o uso aqui de avaliação de necessidades, base em teoria, objetivos que derivam desses passos iniciais, a construção coletiva com a comunidade alvo envolvida também. Muitas vezes se prevê ali no planejamento da avaliação uma pré-testagem em que elementos da intervenção são apreciados pelo público-alvo, se prevê também um estudo piloto em que a versão completa da intervenção é testada para ver se ela está atrativa, se ela está viável, se ela está funcionando, o que que tem que ser melhorado. Então, como resultado de toda essa sequência de cuidados, há uma chance maior de que possamos criar, então, estratégias de intervenção que são relevantes para a realidade, que são factíveis e que são motivadoras para o contexto onde elas estão focadas. Também essas formas de criação, esses métodos de planejamento sistemático de intervenção permitem que nós antecipemos barreiras e oportunidades para a adoção da intervenção pela organização, pela comunidade, pelo contexto, aumentando o potencial de difusão dessa intervenção, né? De que ela seja, então, expandida, de que ela seja multiplicada, de que ela seja muito usada para além do contexto inicial em que ela foi feita. Eu sou uma grande defensora, né, do uso de abordagens sistemáticas para a criação de intervenções. No nosso grupo de pesquisa no Departamento de Psicologia Clínica, Instituto de Psicologia da UNB, nós temos feito uso de várias dessas abordagens, temos aprendido aí ao longo dos últimos anos e realmente qualifica muito aquilo que nós fazemos. Aqui nós temos a capa do livro, da primeira edição do livro sobre o mapeamento de intervenções, em português, Planejamento de Programas de Promoção da Saúde, com os autores, Bartolomeu e outros autores. E tem um artigo também publicado numa revista nacional, Psicologia, Reflexão e Crítica, que faz uma síntese dessa abordagem. O artigo é muito bom, eu acho que é uma boa leitura, e o livro é muito minucioso e requer aí um bom tempinho, né? Pode ser usado ao longo de uma disciplina na pós-graduação, porque ele é bastante denso. Bom, aqui um pouquinho do Instituto Central de Ciências da UNB, Gisele conhece, não sei se a Vitória já passeou por lá, Laís já passeou por lá, mas é a casa, né, do Instituto de Psicologia, nós moramos aí, da Universidade de Brasília, a gente ocupa a parte sul do Instituto Central de Ciências. O passo um, caso a gente tenha tempo, né, e queira seguir, então nós fizemos agora um sobrevoo, né, na abordagem, e aí agora a gente poderia ir para cada um dos passos. Ai, No é curso, muito bom te ouvir, viu, Sheila? Que dá motivação, não é, Gisele? Sem dúvida, é uma expert no assunto, né? Uhum. E para a gente se sente muito honrada de ter tido esse momento com você, viu, Sheila? E agora era interessante se a Vitória, né? Gostaria de fazer alguma colocação. antes de você falar, Vitória, que talvez o convite da Gisele tenha te É, apertado um pouquinho.
Eu queria agradecer novamente, Gisele e Laís, pela oportunidade de troca. Quanto a ser expert, eu sou uma aprendiz, assim, bastante dedicada, né? Mas Sim, sem dúvida. eu tive somente dois trabalhos que fizeram uso dessa abordagem até agora. Uhum, Um foi o que eu mencionei, da Arely Cecim, que o programa Uhum, de prevenção do suicídio foi baseado com base nessa abordagem. Eu acho que a Arely fez um excelente trabalho. A uhum, uhum, tese dela eu posso daqui a pouquinho botar aqui no nosso chat. Ela não uhum, chegou no doutorado a implementar a intervenção, ela chegou só até o desenho, acho que seria ali o uhum, passo 3, se eu não me engano. Então, foi bem minucioso, foi muito rico. Ela uhum, fez uma avaliação de necessidades muito abrangente, como eu mencionei, gerou uhum, alguns artigos. Eu acho que ela uhum, aprendeu muito e gostou muito, assim. Talvez uhum, ela aqui conosco daria um outro olhar, né? Eu me lembro que ela gostou muito também e enxergou desafios na construção do comitê colaborativo, uhum, uhum, é, e a gente não chegou a produzir nada sobre isso. E agora a uhum, gente está, nos últimos anos, né, temos trabalhado com outras abordagens, como a coprodução. Deixa eu contar para vocês aqui, uhum, Vitória, não se esqueça, nós vamos te ouvir, hein? É, a- o projeto engajadamente.org é o site, foi o ah, sim. primeiro em que eu aham, usei a abordagem de coprodução, aham, que basicamente é a inclusão da comunidade, né, do público-alvo, trabalhando conosco. Nesse caso, nós tivemos jovens, um pequeno comitê de uhum, jovens, produzindo conosco uma intervenção para promoção de participação juvenil na escola para uhum, favorecer a saúde mental de adolescentes. E foi muito Hum, rico. uhum, Protagonistas.site é o projeto que uhum. estamos agora fazendo como continuidade do Engajadamente. Nós Olha, vamos ter também adolescentes e professores que vão trabalhar junto conosco na avaliação de eficácia da intervenção criada anteriormente e também na construção de uma intervenção para professores, né, para que os professores consigam se inspirar para favorecer a participação juvenil na escola. olha só. E tem as teses que eu mencionei também, né, do José Marcelo Oliveira da Luz e da Cláudia Alves, que trabalharam com a abordagem REAIM, aquela abordagem, Hum, né, que foca em eixos muito relevantes para além da eficácia, né, REAIM. Então, eu sou uma aprendiz. E tem aquelas outras que eu mencionei, né? A roda da mudança uhum, comportamental e uhum. a abordagem EPS, que eu tenho discutido em disciplinas de pós-graduação, mas ainda não fizemos uso. Ah, uhum, Finalmente, Vitória, agora vamos te ouvir. Se você quiser falar, brincadeira. uhum. Dá para me ouvir? sim, Sim, Dá? sim. Então tá bom. É porque eu troquei, eu tava no tablet, agora eu migrei para o computador. Enfim, eu gostaria de deixar claro que eu estou gostando muito da sua colocação aqui, porque para mim é tudo muito novo. Faz pouco tempo que eu ingressei nessa área da pesquisa, né? Estou com a Laís e com a Gisele desde o ano retrasado, passado, enfim. E então esses tipos de abordagem para mim são novos. Então eu estou aprendendo agora, né? E conforme você vai explicando, vai falando, eu vou conhecendo também, né? Porque, por exemplo, o seu tipo de abordagem que você está explicando agora e os outros tipos de abordagem, o único que eu conhecia era a coprodução de intervenções, porque os outros eu não conhecia. Mas eu tô achando muito legal. É só isso que eu não tenho nenhuma pergunta para fazer, peço desculpa. Mas, mas é Imagina, isso. Vitória. Ok, obrigada pelo comentário. Esse ó, elemento participativo que a Vitória já conhecia, né, da coprodução, ele também está uhum, presente no mapeamento de intervenções e eu Uhum, penso que é um dos eixos que mais qualifica a abordagem, né, e uhum, uhum, que pode ser vivido independente dela se quisermos. E ela
agrega a essa participação toda a minúcia teórica que nos leva a um mapa de navegação muito detalhado em termos de objetivos de mudança, de desempenho e de construtos teóricos que devem ser parte da intervenção e traduzidos em procedimentos, em técnicas, em materiais. Então, é uma abordagem muito completa, diria, né? Me parece assim, Uhum, muito uhum, completa. Além da preocupação com a etapa de implementação, de avaliação, né? E, enfim, talvez seja uma das mais completas dessas três que eu mencionei. uhum. Eu estava entrando aqui, Sheila, no protagonistas.site. E eu vi, assim como, né, sabe, falando nesse ponto de abordagem participativa, aquele convite de faça parte, né, para se juntar aos comitês, né, no caso do treinamento para professores, a parte de avaliação com jovens e da equipe de pesquisadores. Aí eu gostaria, assim, da sua experiência nesses projetos, que você já vem, né, há alguns anos trabalhando e liderando. O que que você percebe que é um facilitador quando se faz esses tipos de convite, por exemplo, via website, que não tem aquela interação, né? Como é que, da tua experiência, temos êxito e facilita na criação aí desses comitês de coprodutores, né? Uhum. Ótimo ponto, Gisele. Eu tive até hoje uma experiência, aliás, dentro do Engajadamente, nós compusemos três comitês. O comitê de jovens, e aí nós fizemos um edital, um texto de 3 páginas, mais ou menos, em que a gente descrevia, o trabalho, em que consistiria, a duração. Nós tínhamos uma bolsa também, equivalente a uma bolsa de PIBIC, e isso também eu acredito que foi um grande estímulo, né, para os Uhum, estudantes. E uhum, divulgamos por meio de grupos de professores, né, por meio, de algumas pessoas-chave, os próprios estudantes. Isso, neste caso, esse grupo era uhum, destinado, ele deveria ser composto por jovens de primeiro ano de cursos da área da saúde, das áreas da saúde na UNB. uhum, E nós conseguimos compor muito bem, né? E a gente fez os critérios direitinho, o que que desejávamos, que perfil queríamos e tal. Então, eu uhum, acho que a divulgação envolvendo atores-chave, né? Como, por exemplo, um uhum, estudante que uhum, integra o CA, né? E ele divulga ali, por exemplo. uhum, E acredito que uma compensação financeira, neste caso, ajudou bastante. uhum, Depois, nós tivemos uma outra experiência com professores nesse mesmo projeto, que foi um pouco parecido, né? Nós divulgamos também nas escolas em que estávamos envolvidos e pedimos para algumas pessoas da Secretaria de Educação também, e eram 10 vagas, e tinha também um recebimento, uma bolsa, equivalente a uhum, uma bolsa. uhum, É, isso também ajudou. uhum, E um terceiro comitê foi de adolescentes, que esses eles tinham uma participação só consultiva, eles não trabalharam conosco uhum, intensamente, não. O primeiro grupo de uhum, adolescentes, de jovens de primeiro ano de graduação no UNB, trabalharam conosco mais intensamente. O comitê de uhum, adolescentes, que teve uma função consultiva, eles eram, participantes de grupos focais que tínhamos feito anteriormente. Então, a gente uhum, mandou um convite para esses ex-participantes dos nossos grupos focais, e eles receberam uma espécie de um bônus, do tipo uhum, alguma coisa na Amazon, e eles compravam o que uhum, queriam com esse bônus, algo assim. E uhum, essa forma de trabalho foi absolutamente nova para mim, eu não tinha até então nenhuma experiência. uhum, uhum, Recentemente, a Ana Elizabeth Reis, que é uma pessoa que eu estou orientando agora no doutorado, que está trabalhando com saúde mental de estudantes universitários indígenas, ela conseguiu compor um comitê de estudantes indígenas e, como uhum, recompensa, digamos assim, né, para o trabalho uhum, deles, nós demos créditos na disciplina Pesquisa em Psicologia. Então, uhum, ou pesquisa em psicologia clínica e saúde mental. Então, nós não tínhamos bolsa, infelizmente, não tínhamos fomento, uhum, mas a gente conseguiu valorizar o tempo deles, uhum. transformando esse tempo de trabalho em créditos de disciplina, né? Então, Ah, ficou, sim. ficou interessante.
É, e nas próximas etapas que vamos viver, nós vamos usar as estratégias de antes, né? De divulgação com atores-chave, Uhum, grupo de WhatsApp, uhum, colegas que trabalham com a temática da, por exemplo, da prevenção da violência na escola, ou da saúde mental na escola, uhum, é, e psicologia escolar, né, ou programa uhum, saúde na escola, enfim, né, sondar aí quais são esses parceiros com quem nós dialogamos e pedir ajuda para eles para divulgar, fazer aí um material bonitinho para divulgação pelo WhatsApp, uhum. além também, novamente, de remuneração, né? Então, Entendi. é uma coisa que não é muito usual nos nossos Não. editais. Em ambos os casos, nós Uhum, tivemos, felizmente, fomento de uma agência do Reino Unido, tá. mas no modelo, como eu mencionei, Gisele e Laís Uhum, Vitória, que é bastante novo para mim, né? Não é uma uhum, experiência que eu tive uhum. longamente, mas é de 2021 para Certo, cá. certo. Mas é bem sistemático, né? Uma abordagem que a gente percebe a riqueza dela, né? Em termos até de longitudinalidade dessa vida do projeto. É. Uhum, Até, Exato. Sheila, eu queria trazer a experiência que a gente está tendo, que realmente é o passo um, né, etapa um, que como foi a primeira vez no hospital aqui, então nós tentamos fazer um modelo de entrevista para fazer o levantamento, né, das necessidades, das mudanças, o que tem de forças da equipe. No caso, a Júlia trabalhou com o setor de hemodiálise aqui do hospital, com a equipe da enfermagem. Então, nós conseguimos trazer para as entrevistas durante o trabalho. Então, foi isso um acordo que conseguiu fazer com o setor. Então, ia liberando os profissionais. E as perguntas, a gente se baseou numa filosofia que a gente vem estudando no grupo, que é uma filosofia canadense que fala do cuidado baseado nas forças em saúde e também com a liderança do enfermeiro, da equipe. Então, aí uma expert do assunto ajudou a gente a construir as questões e aí a Júlia fez esse levantamento, fazendo uma caracterização da equipe e as entrevistas para uma análise quali dela, do que veio. Então, essa primeira etapa foi como você falou, né? Nós entendemos que o comitê seria a própria equipe em si. Então, fizemos contato com a liderança, com a coordenação e chamamos eles para a gente fazer esse levantamento. A Júlia usou, né, o programa do NVivo, a gente fez ali as categorias e veio muita coisa, que até a gente não esperava que ia ser tanto, mas desse levantamento, o quanto que, eu falo, como é bom te ouvir, porque a gente viu na primeira etapa necessidades, situações, a própria força que a equipe tem entre eles, que veio para a gente trabalhar. Aí, agora você falando da coprodução, minha dúvida ficou, porque a gente trabalhou no modelo lógico do problema, então fez esse levantamento com eles. Seguimos para o passo 2, né? Para a matriz que a gente vai determinar uma solução para eles. E dentro do passo um, ela fez também uma revisão de escopo para a gente ver o que tinha de intervenção, para nos ajudar dentro do que foi levantado. Então, assim, esse compartilhamento Sheila, então, do que nós chegamos. A etapa 2 agora é a gente trabalhar nessa matriz, né? Pelo que você trouxe para nós. Sim, sim. Que bom, né? Que muita coisa apareceu aí nessa primeira etapa e até surpreendeu, né? Uhum, Quando nós nos abrimos para fazer essa escuta à realidade de uma maneira mais aberta e complexa, né? De uma maneira é, realmente honesta em relação àquilo que está para vir, né? uhum, Disponível, mais do que honesta, acho que disponível nesse caso, nesse momento. Tudo pode acontecer, né? Então, por exemplo, no trabalho da Areli, ela identificou elementos relacionados a fatores de risco e proteção, mas também a como sensibilizar o contexto
identificou elementos relacionados ao processo de pedir ajuda, de dar ajuda. Então, Uhum. assim, descobriu coisas e coisas, né? Enfim. E isso gerou capítulos diferentes da tese também, né? Assim, Uhum. artigos diferentes, porque cada uma dessas coisas tem uma fundamentação na literatura. Uhum. Então, só esse primeiro passo já é super complexo. E depois disso, ela fez o passo dois, né? Que é o que você então está para iniciar com a Júlia. É, eu vou depois botar aqui o título da tese dela, que ficou muito minucioso, assim, eu acho que ficou muito bom. A gente ainda não conseguiu publicar, porque nas nossas revistas nacionais, eu ainda não tenho visto muito espaço para publicar essa alma das intervenções, né? Como é que Uhum. nós criamos intervenções? Não Uhum. tem um espaço. Aí a gente vê espaço nas revistas internacionais que cobram taxas de publicações absurdas. É. Então, estamos ainda aguardando um melhor momento para fazer a publicação do capítulo final da tese dela, que traz o modelo lógico da mudança e todos esses Ah. objetivos de mudança, objetivos de desempenho e todos Uhum. aqueles conteúdos, né, que precisam ser abordados. E esse caminho foi um caminho de muita descoberta. Ela iniciou a tese de doutorado dela pensando que ela ia fazer uma coisa, e depois terminou fazendo outra coisa, porque o levantamento, né, no passo um, gerou insumos novos, né, para ela, para nós. Então, eu acho que está indo bem, Laís. Eu acho que está indo bem o seu trabalho, né? Ai, que Toda essa bom! Eu vou descoberta que você está transmitir isso fazendo para a aí. Júlia. Ela ficou, eu vou confessar, eu também surpresa. E ela, agora, prof, o que que nós vamos fazer? Né? Mas pelo que a gente está conversando, então realmente, cada um desses tópicos que foram levantados é um capítulo, algo que nós vamos estar trabalhando, né? Que eu falei para ela, não é tudo de uma vez, senão nem vai ser saudável para a própria equipe, o comitê. É verdade, é verdade. Cada pedacinho desse gera, né, um produto específico. Uhum. Eu vou aqui pegar, gente, o título da tese da Arely e Ah, por compartilhar aqui com gentileza. vocês. Uhum. E é um caminho de muitos imprevistos, né? Assim, de muitas emoções. Isso é um Eu, tópico à parte. eu queria que a Júlia tivesse aqui para te ouvir, sabe? Mas depois eu vou assistir junto com ela. Mas É que porque é diferente, né, Laís? é. Quando a gente planeja com base na literatura e a gente define, serão 8 encontros psicoeducativos. No primeiro vamos falar disso, no segundo aquilo. Eu já trabalhei assim, eu gostava e era rico e era muito bom, mas é um nível de viabilidade às vezes menor, né? Uma Uhum. intervenção Uhum, mais imatura, que vira uma boa tese, um bom uhum, PIBIC, mas que não tem uhum, tanto amadurecimento na realidade, uhum. enraizamento para a realidade. Então, eu acho que vale a pena esse envolvimento assim maior, né? Esse investimento maior. É. Uhum, Acho que vale a uhum. pena, acho que compensa. É. Até do ponto de vista de estar justamente facilitando o caminho para a implementação de fato da intervenção, né? É. Porque quando se trabalha com os atores, a adoção deles, né, é a alma de fato dessa sobrevivência longitudinal das intervenções, né? Então, tem que ter essa coparticipação, né? Esse envolvimento aí, os Uhum. atores chaves. Isso mesmo, Gisele, eu acho que é outra Uhum, coisa, né? Quando a gente tem as pessoas do contexto envolvidas conosco na criação, a maturidade do produto é muito maior, né? uhum, E, portanto, a sua uhum, chance de aceitação, de servir de fato para o mundo, né? uhum, É. A uhum. chance de sobrevivência é muito maior. Eu também E, confio. e até para avaliarmos de fato, do ponto de vista até de efetividade, desfechos mesmo, né? Senão. Exatamente. E muda o nosso Todo o olhar, processo né? ganha, né? É Uhum, verdade. É uhum. verdade. Muito bom, gente. Ai, foi muito rico, viu? Obrigada, gente. Obrigada por esse diálogo. Eu botei aqui no Eu vi. chat o Uhum, nome da tese, e quem sabe certo. pode ser útil para a Júlia, Sim. e Com fico à certeza. disposição para trocas em outros momentos também.
Qualquer Ai, coisa a gente se combinado. reencontra. Obrigada Com mesmo. Muito certeza. obrigada mesmo, viu, Obrigada. Sheila? A Obrigada a gente fica você. muito feliz e tenho certeza que vamos sim avançar, né, Laís? Particularmente você que já tem esse produto mais, né, a curto prazo com a Júlia, eu acho que é um ótimo momento também de apropriar novamente aí com as É, reflexões trazidas na reunião de hoje, né? com certeza, gente. Muito obrigada, Uhum. viu, mais por esse encontro. E eu vou encerrar aqui a gravação, tá bom? Tá Tá bom. certo. Foi um prazer.